Olá, pessoal do canal do Professor Fabinácio, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar da prova, né, de Campinas, professor de educação básica, aqui, anos iniciais, né, do ensino fundamental. Então, era para eu ter comentado essa prova antes, mas eu também estava dando aula no concurso de agente de fiscal lá de Campinas, aulas online, né? E, e aí tive que gravar, né? Teve duas aulas ao vivo, então eu acabei não conseguindo fazer antes, tá? Por isso, né? Então eu vou fazer hoje porque é sempre importante a gente corrigir prova, a gente entender a prova, para que a gente possa ir nos próximos concursos ir bem, né? Melhorar o desempenho ou até para futuros concursos. Então, vamos lá para essa prova de Campinas, professor de educação básica, PEB 2, que chama anos iniciais, né? Aqui em Campinas tem o PEB 3, tá? Por isso que é PEB 2, não é PEB 1, como a gente está acostumado a ver, certo? Mas é dos anos iniciais, tá? Então vamos lá. Bom, começando aqui, ó, com uma questão a partir da legislação municipal, né? Então eu vou comentar aqui a parte de legislação específica. Tânia é uma professora de educação infantil e se desentendeu com um colega, Tiago, sobre os procedimentos utilizados na escola para a resolução de conflitos entre os alunos. A conversa ocorreu durante o intervalo das aulas, na sala dos professores, e em determinado momento os colegas tiveram que intervir para que não ocorressem agressões físicas entre eles. O bicho pegou lá entre a Tânia e o Tiago, né? Com base na situação hipotética disposto no Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Campinas, Lei 1399/55, é correto afirmar que a. Ambos praticaram conduta sujeita à pena de demissão, que deve ser aplicada pelo secretário de Educação. B. Caso ocorresse ofensa física no ambiente escolar, o agressor estaria sujeito à pena de suspensão. C. Caso Tiago agredisse Tânia e esta se defendesse também de forma física, ela não seria penalizada pela agressão, por ter agido em legítima defesa. D. A pena de demissão somente seria aplicada caso praticada a agressão física que causasse danos de natureza média ou grave. E, pela discussão, ambos estão sujeitos à pena de repreensão a ser aplicada verbalmente. Então, gente, ó, isso é muito comum nos estatutos, né, de várias prefeituras, falar, professor, eu quero responder. Aí você dá uma paradinha, lê e responde. Tá? Mas assim, sempre a questão da agressão, ela é passível de demissão. Então, a agressão, gente, é muito grave, né? E aí é passível de demissão, ok? Mas as hipóteses que são colocadas aí na questão, ela diz o seguinte: se o Tiago agredisse a Tânia e ela se defendesse também de forma física, ela não seria penalizada. Por quê? Ela agiu em legítima defesa. Isso está correto, é o que diz, né? Então, quando ele fala ali que a pena é sujeita à pena de suspensão, não, né? A agressão está dentro do rol da possibilidade de demissão, né? Ambos praticaram a conduta sujeita? Não, até porque na hipótese ali não houve a agressão, né? Mas se houvesse, como falou a ser, em caso de agressão, se você agiu em legítima defesa, você não é demitido, tá? Não tem essa questão de médio ou grave, porque é sempre grave, né, agressão, e também não é da discussão, não é isso, né? Discussão, ambos estão sujeitos à pena de repreensão, nada disso, tá? Portanto, letra C. Tá? Caso o Tiago agredisse Tânia e essa se defendesse também de forma física, ela não seria penalizada porque agiu em legítima defesa, tá bom? Então, gabarito letra C. Casa, Campinas. Olha aí, meu xará, Fábio, é professor de educação infantil no município de Campinas, empossado no cargo há 2 meses. Como sempre no trio,
o desejo de exercer a docência em escolas públicas, por reconhecer o seu potencial transformador, Fábio tem receio de como se deve se comportar no período em que está em estágio probatório. É bem parecido comigo esse cara. Especialmente por não saber como serão as avaliações. Né? Motivo pelo qual procura a Tina, sua colega de trabalho, para conversar sobre o assunto, com base no decreto municipal 21.019/20. Tina deverá informar Fábio de maneira correta que a. Para ser aprovado, adquirir estabilidade, além de outros requisitos, Fábio deverá alcançar um aproveitamento de 70% do total dos pontos sob análise. E, caso Fábio pratique a infração disciplinar sujeita a pena de suspensão, ele deverá ser automaticamente inabilitado para o exercício do cargo. C. O servidor em estágio probatório terá sua exoneração recomendada quando ultrapassar o limite de 15 faltas que precisam ser injustificadas e consecutivas. E o acompanhamento e avaliação de Fábio serão realizados por uma comissão integrada por 6 servidores com quem convive. E o estágio probatório é composto de 6 avaliações trimestrais. Então vamos lá, né? A Tânia vai informar a Tina, né? Tina Tânia não, né? É Tina Tânia. Olha só, vamos lá analisar essa questão aqui. Primeiro, estágio probatório é composto por 6 avaliações trimestrais? Não, são semestrais. As avaliações são semestrais, certo? Caso o Fábio pratique infração disciplinar sujeita a pena de suspensão, ele é automaticamente inabilitado? Não, não é, né? Então, não é. Isso vai contar negativamente para ele e tal, mas não é habilitado para o cargo assim, certo? Faltas aqui, falou de injustificadas e consecutivas, não precisam ser consecutivas, tá? Por se tivesse total de faltas, ele já é ali retirado, né? E não são 6 servidores com que ele convive, né? Não pode, senão né? Fica estranho. Está corretíssimo a AU. Para ser aprovado, ele deve alcançar o aproveitamento de 70% dos pontos sobre sua análise. Portanto, letra A de amor, né? Para passar no estágio probatório, você tem que ter uma nota aí, né? Na média, lá, acima de 70%, ou aproveitamento de 70%, né? Não acima, né? 70% ou mais, né? Para você ser aproveitado e garantir a sua estabilidade após 3 anos de efetivo exercício no cargo. Né? Importante colocar isso, tá? Efetivo exercício no cargo, sendo avaliado, tendo 70%, você está aprovado. As avaliações são semestrais, né? A cada semestre, tá? Então, primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre. A última, ela é um pouquinho antes, porque, né? Se caso tenha algum problema, você tem que ter um tempo ali para fazer sua defesa, enfim, né? Dentro desse período de 3 anos, caso você não passe, tá? Se você não passar, você é exonerado, é esse o termo correto mesmo, não é demitido, tá? Demitido é quando há algum tipo de punição, como a gente viu na questão anterior, agressão, né? Enfim, aí nesses casos cabe demissão, certo? Então, 3 anos de efetivo exercício, 70% aí do total de pontos, né? Aí consegue aí a aprovação, ok? Bom, aí vamos para os conhecimentos específicos, né? Olha só, os programas Mais Educação, Escola Tempo Integral, Escola Integrada, vem ocupando centralidade no MEC, em muitas escolas e redes municipais e estaduais. Conforme Arroio, né, em MOL 2012, quando estão a serviço de políticas afirmativas do direito da infância e adolescência, esses programas buscam principalmente oferecer ajuda e reforços escolares para os estudantes que apresentem comportamentos inadequados e dificuldades de aprendizagem. B. Devem ser organizados para que o turno extra funcione como complemento às disciplinas já existentes, ampliando o contato dos estudantes com os conteúdos curriculares. C. Se propõe a reorganizar com a radicalidade os tempos e espaços do viver da infância e adolescência, tornando-os mais próximos, dignos
justo viver. D. Tem como objetivo central prolongar o tempo de permanência das crianças e dos adolescentes em sala de aula, garantindo melhores resultados nas avaliações. E almejam como prioridade a preparação dos estudantes para o mercado de trabalho, garantindo que saiam da escola pronto para iniciarem sua carreira profissional. Então vamos lá, né? Miguel Arroio aqui, eu sempre falo uma coisa, DNA da educação, que é importante para a gente entender. Esses programas aqui, obviamente que eles são programas dentro do Plano Nacional de Educação, que está colocado lá, da ampliação do tempo, né, da criança na escola, certo? Ampliação do tempo com qualidade, né, com qualidade. Então, quando ele fala, né, que a alternativa A fala que isso é para buscar ajuda e reforço, né, para comportamento inadequado, dificuldade de aprendizagem, não é esse o objetivo central do Mais Educação, escola de tempo integral e escola integrada, sabe? Não está focando ali só nesse ponto, né? E sim numa ampliação, numa diversificação de aprendizados, né? Espaços de tempo, tudo isso, para que a gente possa ter um ensino, né, diferente, no sentido de complementação, no sentido de integralidade, tudo isso. Aí, quando ele fala que é só complementar as disciplinas já existentes, não. Né? Quando eu falo ampliação, complementação, no sentido de ampliar mesmo. Não só complementar a formação, mas não complementar as disciplinas já existentes, mas a formação. Então, por exemplo, a gente pode pensar em outras atividades ligadas ao esporte, à cultura, né, ao teatro, porque existe aquela visão, para aprender português eu tenho que ter aula de reforço à tarde de português. Não é isso, nada disso. Por quê? Se eu tenho aula de teatro, eu estou trabalhando a língua portuguesa. Imagina, teatro. Você tem que ler, tem que, né, aprender a se expressar. O texto, você vai ter que lembrar, do texto. Então, você aumenta o vocabulário. Estou trabalhando língua portuguesa. Mas com teatro, com cinema. Né? Preciso fazer aula de reforço. Aí de manhã o cara tem aula de português, aí à tarde ele tem aula de português. Não é isso que é o programa. Então, tem o objetivo central, prolongar o tempo de permanência das crianças, garantindo melhor. Não é só um prolongamento. Não é uma ideia de, vamos ficar mais tempo. Não é só isso. Isso aqui limita essas concepções aí que estão colocadas, né? Colocadas. Mas na prática é isso que acontece. Eu falo sempre para vocês, cuidado para não responder com a prática aquilo que a pergunta está falando de um programa, da ideia do programa. Se na prática não está ocorrendo, é um outro problema. Né? Mas a gente não pode falar assim, porque o Mais Educação na minha escola é isso. É prolongar mesmo tempo, as crianças ficam lá jogadas. Mas não é essa a ideia do programa. Se você ler o programa lá, não é isso. Tá? Então, por isso está errado. Prioridade para o mercado de trabalho. Aí eu chamo a atenção, eu falo, gente, na educação, a gente não usa essa palavra, pelo menos no Brasil, né? Os nossos principais teóricos, a lei, ela não usa essa palavra mercado de trabalho. Por quê? Mercado de trabalho está ligado a uma concepção liberal, né? Que restringe muito ao sistema produtivo que a gente tem. Então, normalmente a gente usa mundo do trabalho. Né? O mundo do trabalho ele é mais amplo, ele abarca mais concepções ideológicas, filosóficas de vida. Por isso, não é a letra E. Portanto, o gabarito é letra C de Campinas. Se propõe a reorganizar com radicalidade os tempos e espaços do viver, infância e adolescência, tornando-os mais próximos de um dia de viver. Por isso que fala, pode usar praça, pode usar um centro esportivo, pode usar um local, né, da cidade, não precisa ser a sala de aula, não precisa ser a escola. Né? Então,
ele se propõe a isso. Ah, mas não acontece isso. Aí, né? Mas o programa se propõe a isso, portanto, letra C, casa, né? E é o que está lá, o Arroio comentando no livro, certo? Bom, 27. Em relação às diferenças entre a organização do ensino fundamental em ciclos e o modelo seriado, conforme a Laverse, 2009, é correto afirmar que, vamos lá, a proposição do ciclo, letra A, né, deve conduzir a um alongamento do tempo para que se possa trabalhar com objetivos mais amplos do que aqueles anualizados. B. A principal característica da organização em ciclos é a eliminação da necessidade de avaliação dos alunos, permitindo que avancem independentemente de seu desempenho. C. O tempo de aprendizagem dos alunos na organização em ciclos é rigidamente padronizado, garantindo que todos atinjam os mesmos resultados ao final do ciclo. D. A estruturação do ensino fundamental em ciclos elevou significativamente as taxas de reprovação e evasão escolar quando comparada à organização por séries. E os alunos progridem automaticamente no ensino seriado, enquanto no ensino por ciclos há maior possibilidade de reprovação ao final de cada período. É uma questão muito interessante que vai falar da questão dos ciclos, né, e da questão da seriação. E aí é importante que a questão ela traz um monte de ideias que estão aí no senso comum educacional. Um comenta, outro comenta, e aquilo vai, de repente, se tornando uma verdade, sendo que a teoria diz outra coisa. Então, cuidado, né? Então, a Laverse, o que ela vai falar assim? Olha, os ciclos. Por que existe o ciclo? Primeiro ponto. Seriação é um modelo que a gente conhecia, né? Um modelo seriado, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Quando se fala assim em ciclos de desenvolvimento, a gente está falando de. Aí cada um agrupa da rede, agrupa do jeito que acredita ser melhor, né? A gente põe, por exemplo, tem o ciclo do primeiro ao terceiro ano, né? Que é ali da alfabetização. Hoje a criança tem que estar pela BNCC alfabetizada até o segundo ano. E o terceiro ano ficaria ali para a ortografização da criança, mas é um ciclo inicial. Aí tem gente que divide depois quarto e quinto, né? E depois divide sexto e sétimo, sétimo e oitavo. Enfim, cada rede adota aí a melhor forma de organizar. E o que eles falam que é o ciclo? O ciclo ele não vai restringir, né, aquele ano. Não aprendeu nesse ano, já era, reprova. Né? Então, o ciclo ele dá mais tempo para a maturidade da criança, porque às vezes a criança está lá no primeiro ano, ela nasceu antes de março, ela entra muito ainda, uma criança que ainda está muito no mundo do brincar, do lúdico, aí de repente, né, um erro terrível que a gente tem na educação, a gente vai na primeira série, aí no primeiro ano muda tudo, é carteira, é lição, a gente parece que não é proibido o lúdico agora. Então a gente faz uma radicalidade, né, não é boa e acaba trazendo prejuízo. Então o ciclo, ele é dar mais tempo para que a criança possa desenvolver aquilo que a gente espera. Né? Então, não se restringe àquele período de 365 dias, mas amplia essa coisa. Então não precisa de avaliação. Não, a avaliação é importante, até porque todas as concepções, né, que a gente vê, nossos autores, o pessoal cai em concurso, a gente fala muito de que avaliação formativa, avaliação diagnóstica, e é fundamental que existam esses tipos de avaliação. Então, a letra B é errada, né? O ciclo não fala de eliminação de, de eliminação de avaliação. Também não é rigidamente padronizado, porque se a ideia é você ampliar o tempo, você não pode ser rigidamente padronizado. Isso até não combina com o DNA da educação que eu falo. Tá? E aí é o contrário, né? O ciclo
essa oportunidade de não aprendeu no primeiro ano, vai para o segundo, tal, porque no primeiro ainda não estava, né? Então não tem essa questão de aumentar a taxa de reprovação. A seriação, historicamente, ela tem maiores taxas de reprovação e evasão do que o ciclo. Então está errado isso aí também, né? E os alunos progridem automaticamente no ensino seriado, enquanto no ensino ciclo a mesma coisa aqui, né? Da reprovação, não é nem isso também no ensino seriado, né? No seriado existe maior reprovação, portanto, é gabarito letra A de amor, 7 letra A de amor. A proposição dos ciclos deve, né, é importante você anotar isso, deve conduzir a um alongamento do tempo para que se possa trabalhar com objetivos mais amplos. Olha que coisa! Eu sempre falo, ó, educação, quando a gente pensa DNA da educação, que é um conceito, né, que eu trabalho, eu criei, eu tenho até um vídeo falando sobre isso. Olha a legislação brasileira, olha os autores que o Brasil tem como referência, os próprios autores brasileiros. Eles estão sempre falando de objetivos mais amplos, formação plena, né? Então, não é restringir, é criar. Ele fala objetivos mais amplos, olha que bonito, né? Aí do que os anualizados, né? Aqueles que são em série por ano, aí a gente tem gabarito letra A de amor. Vamos para a próxima, ó. 27. Ao discutir o currículo como um espaço em que se reescreve o conhecimento escolar, Moreira e Kandal afirmam que o grande desafio que a escola está chamada a enfrentar é, olha, questão que dá para aplicar muito o DNA da educação aqui, viu? Então, quando ele fala assim, uniformizar as práticas culturais como forma de promover a inclusão. B. Definir quais são os aspectos da diversidade são aceitáveis dentro do ambiente escolar. C. Filtrar as manifestações culturais para assegurar um currículo equilibrado. D. Restringir a diversidade da escola, a diversidade e a diferença, para garantir a harmonia na escola. E abrir espaço para a diversidade, a diferença e para o cruzamento de cultura. Esse aqui, gente. Se você me acompanha há algum tempo aí no canal do YouTube, se você me acompanha no Instagram, se você me acompanha nas redes sociais, essa questão aqui você resolveria tranquilamente com a ideia do DNA da educação. Então, quando a gente fala do DNA da educação, gente, coisas que são proibidas no Brasil, né? Nos teóricos, que eu brinco, proibida, lógico, não é proibida, mas e não é dessa forma que a gente trata. Quando a gente fala de uniformizar as práticas culturais, se a nossa Constituição diz que a gente tem que valorizar as diversidades, as pluralidades culturais, como é que nós vamos uniformizar? Que todo mundo igualzinho. Nem de jeito nenhum isso aqui fere de morte o DNA da educação. Então, falou em uniformizar, homogeneizar, porra da alternativa. Corre. Certo? Definir quais aspectos da diversidade são aceitáveis. Meu Deus, isso significa que tem aspecto que a gente não vai aceitar. Não, que não aceitamos, vamos excluir. O nosso DNA da educação é inclusão, não exclusão. Portanto, a gente tem que valorizar a diversidade e não definir, isso eu aceito, isso eu não aceito, né? E aí a gente estaria criando exclusões. Filtrar as manifestações culturais para ser, isso pode, não, e, né? Manifestações culturais, gente, para assegurar. E aí eu estou falando de manifestação cultural, né? Então muita gente fala assim, não, eu não quero isso, porque isso, minha religião é assim, minha religião é assada. Lembrando que o Estado é laico, né? Então, manifestação cultural, festa junina, é uma manifestação cultural. Olha, eu sou evangélico, não quero a festa junina.
mas é uma manifestação cultural. A gente vai trabalhar, né? O aluno que não quiser participar, obviamente, não é obrigado, mas a gente não pode né, priorizar um e não priorizar outro, enfim, é uma manifestação cultural, é que nem carnaval, é manifestação cultural. Ah, eu não quero carnaval, não é carnaval, a gente vai falar da festa popular, né? Festa popular, que é o carnaval, né? Mas nós vamos ter que abordar isso, faz parte do país. Como é que nós vamos falar assim? Não, não vamos falar do carnaval, não vamos falar dos festejos juninos. Ah, porque uma religião quer, outra não quer. Então, a gente não tem que filtrar isso, porque isso faz parte do dia a dia das pessoas, da cultura brasileira. Né? A gente não tem como. Ah, não vou falar de questões de afro, porque isso aí tem gente que não gosta, não, né? Senão a gente estaria criando restrições, enfim, certo? Restringir, aí não, né? Restringir a diversidade. O que aconteceu? Para garantir a harmonia na escola, gente, restringir é uma palavra que, se você vê, corra. Corra dessa alternativa, porque é proibido pelo DNA da educação essas palavras limitantes, restringir, limitar, né? Então, cuidado. Agora, olha a letra aí. Abrir espaço para a diversidade, para a diferença e para o cruzamento de culturas. Perfeito, gabarito, letra E. Né? É a valorização, está na Constituição, está nos princípios constitucionais, está na LDB. Né? Valorizar a diversidade. Valorizar a diversidade significa que as diferenças são importantes. Outro dia eu estava vendo até um livro na educação infantil que falava que todo mundo era igual, né? Todo mundo era chato, todo mundo tinha a mesma característica e tal. Aí começou a ser um pouco diferente, aí todo mundo achou aquilo muito bacana. Daqui a pouco as pessoas não gostavam mais do diferente. E é uma história infantil, mas é muito interessante, porque ela já está falando disso, né? Então, às vezes, como a gente em determinado momento a gente acha que começa a criar um pensamento, uma corrente de pensamento que fala assim, olha, diversidade não serve, não, isso não pode, né? Então a gente começa a criar barreiras. Então, diversidade tem que ser valorizado, diferença e cruzamento de culturas, porque todo mundo aprende, todo mundo cresce, todo mundo se desenvolve a partir das diferenças, né? A partir dos conflitos, não aqueles que são conflitos de via de fato, de agressão, mas o conflito de ideias, posições, é muito interessante. 29, conforme Barbosa, 2007, desde as escolas missionárias, a educação brasileira foi destinada a civilizar a população. Para essa autora, a continuidade da existência da escola somente será viável se ela conseguir a. Adotar práticas inclusivas que mantenham a primazia da cultura escolar formal, garantam a assimilação harmoniosa das diferenças. B. Incorporar a ideia de ser um espaço de aceitação e afirmação das diferenças, mas ao mesmo tempo de criação de novas formas de convívio. C. Favorecer a aceitação das diferenças, desde compatíveis com a rotina educacional e com os valores predominantes na unidade escolar. D. Tornar-se um ambiente de adaptações das diferenças ao padrão institucional de reforço da convivência disciplinada. E garantir a coexistência tolerante e pacífica das diferenças, sem necessariamente integrá-las ao projeto pedagógico ou fazer mudanças estruturais na escola. Então, mais uma questão que você pode resolver com o DNA da educação. E aí, olha só, Barbosa, 2007, quando a gente está falando de educação, né, essa ideia de que a escola é a que vai civilizar a população, ela é antiga no Brasil. Né? Então, desde os missionários chegaram aqui, viram os índios e falaram, está tudo errado aí, o povo aí nu, né, esse povo vivendo desse jeito, são selvagens, selvagens. Era essa ideia. E essa ideia continua. Então, uma ideia elite, uma ideia que quer todo mundo seja certinho, dentro do padrão estabelecido, né? Que não mude. E aí a gente tem que ter uma noção aqui importante do DNA da educação.
Se a gente admitir que não tem que mudar nada, que tudo tem. Já pensou se a gente pensasse assim? Não, mudar, conflito. Não, a gente não pode aceitar isso. A gente teria escravidão até hoje, né? A mulher estaria num papel. Já tem um problema, né? Feminicídio, pessoas que subjugam a mulher, enfim. Já temos esse problema hoje que é herança cultural, assim como preconceito, racismo, etc. Já temos isso. Imagine se a gente não aceitasse mudar. Nós ainda teríamos escolas que meninos, escola para meninos, escolas para meninas. Teríamos ainda escola dividindo meninos e meninas. Imagina, certo? Então, quando ele fala a assimilação harmoniosa das diferenças, ele está falando assim, melhor não ter conflito, melhor ninguém discutir nada. Ou seja, a gente está pensando numa passividade que não é boa. Né? Como eu falei, os exemplos, se todas as mulheres, se todos os negros, todas as pessoas com deficiência aceitassem sua condição há tempos atrás, a gente não teria mudanças na sociedade. E a sociedade muda. Né? Então, isso aqui não, né? Obviamente. Favorecer a aceitação das diferenças, desde que compatíveis com a rotina educacional e com os valores predominantes. Os valores também a gente precisa, alguns, pensar, repensar, estudar, diante das mudanças, porque a sociedade muda. Né? Então, se a gente não mudar, a escola vai ficar em descompasso, como já está, né? Com a sociedade. Então, a sociedade vai estar pensando numa coisa e a escola fazendo totalmente diferente. Né? Então, não dá para aceitar também essa alternativa C, dentro do que o autor fala, do que os autores falam. Né? Tornar-se um ambiente de adaptação das diferenças ao padrão, ó, padronizar todo mundo. Né? Se você nunca assistiu, assista o clipe do Pink Floyd, a música The Wall, que faz uma crítica a isso, a padronização, né? Aquela que a gente fez uma versão, tirei o pau no gato, mas o gato não morreu. É que eu não sei cantar inglês, né? Então, olha só, até hoje atirar o pau no gato já não é mais corretamente, né? Politicamente isso não é mais correto. Então, assim, essa música, esse clipe, ele traz justamente isso, o padrão, né? Criar padrões ali e tal, né? E convivência disciplinada, então tá errado. Garantir a coexistência tolerante e pacífica das diferenças, sem necessariamente integrá-las. Então a gente aceita, mas não integra. Aí nós estamos excluindo, né? E exclusão não faz parte do DNA da educação. Agora, quando a gente lê a letra B aqui, incorporar a ideia de ser um espaço de aceitação, afirmação de diferença, mas ao mesmo tempo de criação de novas formas de convívio comum, essa é a alternativa correta. B de bola, tá? Bom, número 30. Número 30, vamos ver como é que está aqui o tempo. Vamos para número 30. Para responder à questão, leia o seguinte texto adaptado. E aí eu sempre falo, é importante você, antes de ler, olha qual é a referência do texto. Ó. Diretrizes curriculares da educação básica para ensino fundamental, anos iniciais, tá? Importante, para você já entender o que está dizendo aqui. No coração do projeto político-pedagógico está definido como, definido como um conjunto de práticas culturais que reúne saberes, conhecimentos e modos de se lidar com esses, além das relações interpessoais vivenciadas no ambiente educativo. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto de acordo com as diretrizes curriculares, um processo contínuo, reflexão e ação. A didática dos docentes, letra A, né? A metodologia de ensino, e o regimento escolar, o currículo da escola, o plano de aula. Então, o que significa esse conjunto de práticas culturais que reúne
saberes, né? Ó, práticas culturais que unem saberes e conhecimento de modo de se lidar com esse, além das relações interpessoais, iniciadas no ambiente. Então, essa é uma questão importante. Por quê? Qual é o coração do processo pedagógico? Essa é a questão. É a didática dos docentes? Não. Quando a gente fala didática de docentes, nós não estamos falando de práticas culturais, que não é isso, né? É isso. Didática. Nem metodologia de ensino. Regimento escolar, pode ser regimento, porque está falando de relações interpessoais, mas nós estamos falando de coração do projeto político-pedagógico. Coração do projeto político-pedagógico é o regimento é importante, né? Que define as regras, convivência, né? As regras do ambiente, enfim, mas não é o coração. O coração no sentido daquilo que faz pulsar a escola, né? É o plano de aula do professor? Não, isso aqui é muito. O plano de aula é ali, né? Uma coisa do professor, de cada professor, dependendo da aula, né? Então, é isso. Coração é o currículo da escola, certo? Currículo, seus saberes, conhecimentos, o modo como você vai lidar com eles, as relações interpessoais e da vivência desse currículo, né? Aí por isso que tem o currículo oculto, currículo formal, né? Todas essas discussões, o currículo real, certo? Que existe aí na escola, porque o currículo oculto, ele que não está escrito em nenhum lugar, mas de fato é o que acontece, ele também mexe com as relações interpessoais. Aliás, ele mexe muito com as relações interpessoais, né? Então, letra D de dado, certo? Bom, vamos lá. A School, né? Melia School afirma que com a contribuição de colegas realizou uma análise de tendências internacionais quanto ao pensamento na área da inclusão, a partir da qual foi sugerida uma tipologia de 5 formas de conceituar inclusão. Conforme o autor, na tipologia inclusão como forma de prover escola para todos, uma linha de pensamento um tanto diferente sobre inclusão refere-se ao desenvolvimento da escola regular de ensino comum para todos, ou a escola compreensível e a construção de abordagem de ensino e aprendizagem dela. B, a escola universal e a criação de processos pedagógicos que assegurem a inclusão dentro e fora dela. C, a escola holística, a modificação de estratégias de ensino pelos profissionais que atuam nela. D, a escola dinâmica, a concepção de técnicas de ensino e aprendizagem adaptadas às necessidades da criança. E a escola interdisciplinar e a reestruturação de conteúdos pedagógicos por área de conhecimento. Então, uma questão aí específica, né, do AISCO, né, o AISCO, quando ele diz assim, ó, inclusão para escola para todos, né, como pode promover uma linha de pensamento um tanto diferente sobre a inclusão. Aí nós estamos falando de, desculpa, de uma escola, de um conceito, né? Então ele criou aí a tipologia de 5 formas para conceituar essa, essa, essa escola, essa forma de incluir a todos, né? E aí a gente não é o termo escola universal, que está colocado aqui na B, que assegura a inclusão dentro e fora dela, não é isso. Também não é uma escola holística, né, que é a modificação de estratégias, ele não está falando disso, certo? Nem uma escola dinâmica, porque aqui coloca técnicas de ensino, né, e não é esse o aspecto abordado, nem é também da escola interdisciplinar, ele está falando aqui de uma escola compreensiva, né? E que construa a abordagem de ensino e aprendizagem dentro dela. Então, uma escola que, quando você vai fazer uma educação para todos, ela olha para si, né? Ela vai compreendendo as suas singularidades, a sua diversidade, e esse aprendizado é construído. Por quê?
Não é uma formulazinha, né? E a gente escreve um manual e todo mundo segue. Por quê, gente? Porque as pessoas são diferentes. Nós falamos de diversidade. E cada vez a gente tem mais diversidade. Ó, escrevi errado. Diversidade. Cada vez a gente tem mais diversidade na escola. Então, a escola que quer ser para todos, né, como ele coloca, ela precisa ser uma escola compreensiva. Ela precisa entender que as pessoas não são iguais. Ela precisa entender que uma criança é diferente da outra. Ela precisa entender que a gente não trabalha com uma produção como uma fábrica, né? Que você vai lá, vai produzir carro. Aí você coloca lá as peças, o robô vai montando, vai sair lá um carro, né? Depois vai sair outro. Um é igual ao outro, né? Você pode pintar diferente, mas são iguais, são iguais. Se você, eles ali na sua origem, eles são idênticos, né? Depois aí o cara coloca, pinta de um jeito, outro coloca acessório, mas o carro é o mesmo. E todo carro, seguindo as instruções, vai ser produzido da mesma maneira. Crianças, pessoas não são assim, né? Então, são diferentes. A gente precisa ter estratégias diferentes, a gente precisa entender, compreender para poder garantir a inclusão para todos, certo? Então, letra A de amor, né? Amor aí precisa ter isso. 32. Conforme o documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, 2008, na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir da escola, definida como seu público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto. A. O plano individualizado de ensino. B. O regimento escolar. C. A proposta pedagógica. D. A metodologia de ensino. E a matriz curricular da educação especial. Então, quando a gente tem esse documento aqui do governo, né, política nacional, a perspectiva inclusiva, qual um documento que é muito importante numa escola, que tem que ser construído com a maior participação das pessoas, envolvimento das pessoas, e serve como norte para as políticas essenciais de uma escola. Nós estamos falando do PPP, Plano Político Pedagógico. Estamos falando da proposta, né, pedagógica da escola. Nós não estamos falando do plano de cada aluno, né, que é pode ser PDI, PAL, né? E cada um tem vários nomes aí. Não estamos falando das regras, né, do regimento, nada disso. Não estamos falando do método de ensino. Nós estamos falando da proposta pedagógica. A proposta pedagógica, ela precisa incluir, né, o tema da pessoa com deficiência. Ela precisa trazer não só da pessoa com deficiência, mas também a pessoa com altas habilidades. Você olhar a maioria das propostas pedagógicas, não há nada para as altas habilidades, superdotação. Nada. Nem citação. Ou está citado esse trecho, né? O AEE vai cuidar dos alunos com deficiência, transtorno global e altas habilidades, superdotação. Mas alta habilidade e superdotação, ó, passa em branco, né? Passa ali que ninguém sabe, né? Passa em branco não é uma boa expressão, né? Pensando aqui na educação antirracista, às vezes a gente solta umas palavras que não estão mais combinando com a realidade hoje. Mas assim, passa longe, né, da proposta pedagógica. Estou até fazendo um curso sobre isso agora. E é verdade. Às vezes a pessoa com deficiência nem aparece ali, ou é citada ali um trechinho bem formal, bem burocrático mesmo, mas uma proposta pedagógica não tem, né? Então é preciso ter, por isso, letra C, Campinho. Letra C de Campinho, certo?
Bom, número 33. Ao discutir as questões referentes à alfabetização e ao letramento, Soares defende o ponto de vista que, né, o professor consegue alfabetizar quando, recorrendo aos métodos analíticos ou sintéticos, possibilita à criança a aquisição do sistema convencional de escrita, ou aprender a ler como decodificação e a escrever como codificação. B. O letramento, entendido como a participação em eventos variados de leitura e de escrita, e o consequente desenvolvimento de habilidades do uso delas, as práticas sociais, deve ser priorizado antes do código, do ensino do código alfabético. C. O processo de alfabetização é entendido como processo de aquisição e apropriação do sistema de escrita alfabética e ortográfica acontece de maneira espontânea e natural, quando a criança está imersa num contexto de letramento. D. A alfabetização e letramento são processos independentes e dissociáveis e a entrada da criança no mundo da leitura e da escrita ocorre primeiramente pela aquisição do sistema convencional de escrita e alfabetização. E a alfabetização e letramento têm diferentes dimensões ou facetas e a natureza de cada um deles demanda uma metodologia diferente, de modo que a aprendizagem inicial da língua escrita exige múltiplas metodologias. Então, o texto aí da Magda Soares, né? A Magda Soares, que é uma autora, tem até eu comento esse texto no meu canal, é Alfabetização e Letramento, as múltiplas facetas, se você procurar lá, você vai achar. E aí é onde ela fala da importância, né, da alfabetização e do letramento, e de como elas são indissociáveis, são inseparáveis, né? E que é importante a gente decodificar, codificar, aprender a isso, mas não basta só isso. Se a gente aprender só a codificar e decodificar, né, aprender a ler, mas não entender o contexto, não entender as práticas sociais daquela linguagem, a gente vai ser aí, né, vamos ter analfabetos funcionais, que sabem identificar os códigos, mas não sabem o significado, a importância, né, enfim, o uso social da linguagem. Então, quando a letra A fala assim, é só aprender a ler, decodificar e codificar, restringiu, não é, né? Não é. É importante codificar e decodificar? Sim, a Maria Soares fala, é super importante. Se você não aprender isso também, não adianta, né? Você não vai conseguir entender, ler, escrever, então muito menos saber a prática social. Então, ela fala, são coisas indissociáveis. E aí tem uma alternativa que fala, são processos independentes e dissociáveis, jamais, né? São processos que estão interligados, são indissociáveis, né? Então, eles acontecem ali. Quando a criança está aprendendo a codificar e decodificar, ela também está aprendendo o significado e a prática. Elas andam paralelas, né? Não anda um na frente do outro, tá? Então, também está errado essa alternativa, né? Aí, quando ele fala assim, deve-se priorizar, né, o letramento, e aí essa é uma crítica dela, porque em determinado momento, no Brasil, começou a se falar tanto da importância do letramento, do letramento, do letramento, do letramento, e esqueceram que a gente primeiro precisa... Primeiro não, a gente precisa aprender a ler e escrever também, né? Então, não é essa alternativa B aqui, porque não é só letramento, a gente precisa aprender codificação e decodificação. Mas houve um momento no Brasil que começou a se enfatizar tanto o letramento que achava assim, vou participar de um evento, vamos falar de livro, não sei o quê, eu vou aprender a ler e escrever. Não é assim, né? São processos que correm paralelos, né? Vou aprender a codificar, decodificar, vou aprender no uso social da linguagem ali, são interligados, né? Não são independentes. Tá? Portanto, está errado essa também. Né? E aí, olha só, o processo de aquisição do sistema da escrita acontece de maneira espontânea e natural. Né? Quando a criança está imersa num contexto de letramento. Aí é a crítica dela que eu acabei de falar. É natural isso, gente. Não, tem que ter, tem que trabalhar, né? Codificação, decodificação. Não significa que só eu vou ficar lendo para minhas crianças, elas vão aprender a ler assim, né?
ali 30 livros, elas vão, olha, agora vão escrever o A, vão escrever as palavras. Não é assim. Isso ajuda, mas não é espontâneo, né? Espontâneo, senão, não sei, a gente podia pensar em aprender a ler, né? Só de ouvir, não, assim também, tá? Então, quando ela fala aqui na letra E, é o texto, é o título, né, do artigo dela. Alfabetização e letramento tem diferentes faces, né, ou facetas. E cada um deles demanda uma metodologia diferente, de modo que a aprendizagem inicial da língua escrita exige múltiplas metodologias. A letra E está corretíssima aí com a ideia da Magda Soares, né? É importante a gente aprender a ler, é importante a prática social, e para isso a gente tem que desenvolver aí as metodologias, certo? Letra E. Bom, 34, no quadro no quadro das atuais concepções psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de leitura e escrita, a entrada da criança no mundo da escrita ocorre simultaneamente pelo processo de alfabetização e letramento. Conforme Soares, é correto afirmar, de novo o texto dela, né? Letra A. A alfabetização e a consciência fonológica são conceitos distintos e independentes, e para estar alfabetizada, a criança precisa ter a habilidade de codificação e decodificação da língua. B. O letramento refere-se ao desenvolvimento de habilidades do uso do sistema convencional de escrita em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais que envolvem a língua escrita. C. A aprendizagem das relações grafofônicas é desnecessária na aprendizagem da língua escrita, pois a criança tem acesso à cultura de escrita com ou sem a aprendizagem dessas relações. D. A alfabetização envolve múltiplas facetas, incluindo a imersão da cultura de escrita e interação com diferentes gêneros textuais, no contexto de práticas reais de socialização. E o letramento diz respeito à aquisição do sistema convencional da escrita, envolvendo a consciência fonológica e a relação fonema e grafema. Tá? Então vamos analisar as questões aí. Primeiro, a letra A, a gente já vê aí um problema, ó, conceitos distintos e independentes. A alfabetização e a consciência fonológica são interligados, né? Não são independentes, certo? Então, para estar alfabetizada, a criança precisa ter habilidade, sim, mas também é importante o letramento, portanto, não é a letra A, né? Então, quando ele diz lá que o letramento diz respeito à aquisição do sistema convencional da escrita, é muito mais que isso. Não é só essa aquisição, como eu falei, né? E aqui que ele fala, o aprendizagem das relações grafofônicas é desnecessário? Não, é fundamental você entender, né, o significado das palavras, né? Então, não é porque a criança tem acesso à cultura escrita, é importante isso também. E aí a letra D, gente, ela traz assim, a alfabetização envolve múltiplas facetas, incluindo a imersão na cultura e interação com diferentes gêneros estruturais no contexto de práticas reais. Aí é importante a gente olhar aqui a pergunta. Ó, a entrada da criança no mundo da escrita ocorre simultaneamente pelos processos de alfabetização e letramento. Né? E aí a letra B, ela coloca assim, ó, o letramento refere-se ao desenvolvimento de habilidades de uso do sistema convencional da escrita, né? Da leitura e da escrita nas práticas sociais que envolvem a língua escrita. Portanto, está correta a letra B. Né? Eu achei que a letra B não está errada. Então, eu sinceramente eu fiquei aqui com essa letra D. Eu entendi o que a banca quis perguntar, mas eu acho que a letra D poderia, né, ele não está totalmente errada. Né? Então, pode criar essa confusãozinha com a D. Tá? Mas, o gabarito da banca é letra B. Eu acho que não ficou aqui uma questão tão claro o erro aqui na letra D, né? Falou múltiplas facetas, né?
talvez porque aqui não tenha letramento também. Alfabetização e letramento envolve múltiplas facetas. Mas achei que podia ter, né? Se colocasse letramento aqui, a questão ficaria correta, né? Mas, como ele coloca aqui, relacionar a alfabetização com a imersão da cultura escrita, aí está errado, porque teria que ter o letramento aqui escrito, né? Sim, estaria correto, tá? Mas eu achei que a banca podia ter melhorado um pouquinho essa questão, mas enfim, deu para entender que a B é correta. Ah, pessoal, você acha que cabe recurso? Eu acho que já até passou o prazo de recurso. Provavelmente a VUNESP não ia aceitar, porque ela entendeu que você que não é só alfabetização, é alfabetização e letramento, né, que envolve múltiplas facetas, inclusive é o título do texto, né, da Magda Soares, tá? Portanto, considerando aí, né, essas questões que eu falei, letra B. Certo? Vamos para a próxima, 35. Como hipótese sobre a aquisição, como hipótese sobre a aquisição de conhecimento, a didática da matemática da escola francesa adota a ideia de Piaget, segundo a qual os conhecimentos são produzidos por construções sucessivas que acontecem pela interação do sujeito com o meio. Conforme Moreno Paniza, na didática da matemática, o trabalho do professor consiste em propor ao aluno situações de aprendizagem para que esse aluno produza seus conhecimentos, partindo da busca pessoal dos procedimentos que lhe permitem encontrar a resposta para o problema apresentado, B, da memorização de fórmulas previamente apresentadas pelo professor para resolver os problemas matemáticos, C, dos conhecimentos teóricos ensinados pelo professor sobre como resolver problemas envolvendo números, D, de instruções diretas fornecidas pelo professor sobre o método adequado para resolver cada tipo de problema, e E, do uso de sequência ou passos apresentados pré-definidos na aula para alcançar a resposta correta. Bom, gente, essa aqui é uma questão que as pessoas, quando elas têm um certo domínio da teoria, elas iriam acertar. Primeiro, Piaget. Quando a gente fala de Piaget, o que vem na nossa cabeça? O que a gente lembra quando fala de Piaget? A gente lembra de construtivismo, certo? Construtivismo, né? Então, a gente já pensa logo no construtivismo, né? Nas fases, a gente já vai ali pensando, Piaget. Aí, nós estamos vendo aqui aprender matemática com base, né, no pensamento de Piaget, certo? Matemática. Aí a gente vai falar de memorização, não, né, gente? Memorização é da questão do ensino tradicional, né? Memorizar, decorar, essas coisas que não combinam com o DNA. A gente vai falar dos conhecimentos teóricos, que o professor passou aquela aula bem expositiva, fui lá, expliquei, toda a turma fez como eu falei. Né? A mesma coisa na AD, ó, instruções fornecidas, tá vendo? Tudo ensino tradicional aqui. Uso de sequência ou passo, tudo pré-definido, já montadinha, fórmula, decorar, memorizar, tal. Nada isso tem a ver com construtivismo. Por quê? Fala aqui, ó, a busca pessoal dos procedimentos que lhe permitem encontrar a construção, né? Você vai construir a solução para aquele problema apresentado. Então, letra A de amor. É a construção, é no construir que você vai aprender, né? Aí o professor vai mediar, obviamente, tal, e você vai aprender as questões diante dessa ideia que a gente ama, certo? Portanto, letra A de amor. Gente, ó, nós estamos chegando a 1 hora, né, de correção, então eu vou parar um pouco, depois eu vou fazer a segunda parte. Faltam ainda, né, 15 questões, certo? Aí vocês falam aí se vocês querem que continue, se tá bom. Aí eu procuro sempre tentar explicar, e tem gente que fala, você fala muito. É uma minoria, né? Acho que eu já recebi, tenho, sei lá, né? Tem muitos comentários no meu canal, muitos. Já deve ter mais de 10, 20 mil, 30 mil, sei lá quantos comentários tem.
A gente tem quase 7 milhões de visualizações desde que eu comecei, mais de 800 vídeos. E eu já recebi, assim, acho que contando, que eu lembro, umas 5 críticas disso. Ah, você fala muito e tal. Mas a ideia do falar é para poder você absorver, né? Porque se eu ficar corrigindo questão assim, a letra A é a correta, porque Piaget é um pensamento construtivista. Ponto, vamos embora. Não é uma questão de tempo, né? Ah, eu quero fazer essas 50 questões em 1 hora. Aí eu passo por elas. E não, minha ideia não é passar, minha ideia é que você aproveite a questão para aprender. Então, é importante detalhar um pouco. Não dá para detalhar toda a teoria, obviamente, mas dá para detalhar um pouco, falar, ó, observa aqui, tá vendo? Ó, isso aqui tem a ver com o ensino tradicional, Piaget é construção, né? Então, quando ele fala ali. Então, esse tipo de toque para você é importante para você, na hora que se deparar com a questão, lembrar disso também, né? Não fica uma coisa muito automática e não é esse o objetivo, certo? Mas a gente procura ali 1 hora, até porque eu sempre falo que 1 hora é um tempo para você estudar, depois você já pega outra coisa, vai ver um vídeo sobre matemática, língua portuguesa, né? Não fica muito tempo, dá uma levantada, toma uma água, não fica muito tempo no mesmo vídeo, porque senão você acaba dispersando 1 hora. Eu acho que 1 hora, 50 minutos é o tempo razoável ali, né? Tem gente que é menos, aí você pode pausar o vídeo, assistir meia hora, pausei, e ver as questões, revisar, anotar, é sempre importante, tá bom? Então é isso, gente. Aí depois eu faço a segunda parte, tá bom? Grande abraço e até a próxima.